Boa tarde a todos. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez reunidos no Grupo Espírita Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nesta tarde nós teremos uma palestra do Dr. Rossandro Klinger e nós vamos pedir, sem mais delongas, vamos pedir que a professora Maria Garcia faça a prece de abertura desse encontro fraterno. Em seguida, nós pedimos já em seguida para o Dr. Décio fazer a apresentação do orador. Ato contínuo, o nosso amigo Rossandro Klinger. Irmãos e amigos de todos os quadrantes do planeta Terra, aqueles que puderem nos ouvir nesse instante, o nosso abraço fraterno e amigo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Agradecemos a Deus pela oportunidade. Deus de amor e infinita misericórdia, Deus luz, Deus amor. Estamos reunidos em vosso nome, Senhor, nessa sala de Eurípides Barçanufo, para agradecer inicialmente a oportunidade de recebermos em nossa cidade e em nossos corações o nosso irmão que vem de longes terras da pátria brasileira, trazer a sua experiência, trazer a sua palavra de amor, de fraternidade. Estamos aguardando o Senhor, com ansiedade até podemos dizer, no bom sentido, que esta palavra se faça ouvir neste ambiente. Agradecemos os irmãos de todas as religiões que estiverem nos ouvindo, que sabemos de alguns que estando militando em outras hostes religiosas, estão ligados ao nosso programa para ouvir a nossa tarde de hoje. Obrigada, Senhor, que a vossa misericórdia infinita, o vosso amor, possa encontrar ressonância em todos os corações, aqui em todos os lugares deste planeta Terra. Deus de amor, Jesus amigo, Espíritos protetores, agradecemos pela oportunidade que nos é oferecida. Em vosso nome, Senhor, consideramos abertos os nossos trabalhos desta tarde e noite. Já é o entardecer no Brasil, já é o entardecer em muitos lugares do mundo, enquanto outros amanhecem com os corações felizes de alegria pela manhã que brota no horizonte, na outra face da terra. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Unidos todos estamos em vosso amor, em vossa bondade infinita, na fraternidade que vós nos ensinastes. Obrigada, muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. Bom, boa tarde a todos. Acertei, né? Eu só vou dar uma referência pequena de quem é o Rossandro, porque eu acho que a melhor apresentação dele é a própria palestra dele. Quem ainda não assistiu ele pelo YouTube vai virar freguês com certeza depois de hoje, né? O Rossandro, ele é um irmão querido lá de Campina Grande, na Paraíba. Ele é membro da Associação Médico Espírita de Campina Grande e também é membro atuante não só na AME Brasil, mas também na AME Internacional. Tem feito palestras nos périplos internacionais junto com o grupo da Associação Médico Espírita, né? Ele tem mestrado em saúde coletiva, já tem 2 livros escritos, está lançando um agora, né? Está disponível para quem se interessar lá embaixo, e vai falar um pouquinho para a gente sobre a família e os desafios de convivência, né? Então, vamos ouvir aqui o nosso querido irmão, o Rossandro Klinger.
Bom, boa tarde a todos. Não poderia começar sem agradecer. Primeiro, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui juntos, nós aqui, nessa tarde. Quantas vezes no passado a gente se juntou para matar a tribo rival, e aqui a gente está com a oportunidade de vir falar do Evangelho. Falar da alegria de encontrar novos amigos, encontrar um velho e querido amigo que é o Décio, que é um querido irmão do coração mesmo. Ao carinho da recepção que eu tenho tido na casa de Dídia, de estar ali, e estar aqui no Recanto da Prece com vocês. E eu vou explicar por que deu errado o som lá embaixo. Como eu vou falar de família, desafios da convivência, família é assim, é entucado, todo mundo junto. Tem que ser desse jeito, não pode ser assim visto pela televisão. Então, para a gente sentir o clima de família, a gente tem que ficar aqui tudo juntinho, sentindo o calor de estarmos juntos um do outro, porque encarnar, viver em família é realmente um desafio profundo para todos nós. Bem, quando Kardec pergunta aos espíritos, vou partir desta pergunta e por enquanto vai ser a única citação que vou fazer, é a codificação. O que seria do mundo se nós tivéssemos o afrouxamento dos laços de família? Eles usam uma palavra muito forte, teríamos um recrudescimento do egoísmo. Ou seja, uma ampliação significativa e bem impactante, não sensível, mas bem impactante, do egoísmo. Como é que a gente pode entender o que eles quiseram dizer com isso? Eu começo pensando na nossa infância. Eu vou dividir aqui a plateia para poder saber mais ou menos quem está comigo voltando para lá e quem ainda vai ficar aqui um tempo ainda maior. Então, quem pagou aqui moral e cívica quando estudou, levante a mão sem constrangimento e vergonha. Isso, muito bem. OSPB, pronto. Ok, beleza. Já compraram o passo pro Aeróbus, está já passando. Pra gente está já passando, né? Nós somos de uma geração que nascemos no nosso país, ainda ou antes ou durante a ditadura militar. Nós vivemos famílias típicas diferentes das que nós temos hoje, e nós passamos por um período de transformações sociais no que a gente chama de cultura judaico-cristã branco-ocidental, que foi o fenômeno dos anos 60. Até os anos 60, o modelo de família que nós conhecíamos, ele era completamente clássico, um modelo chamado pai orientado, que havia uma autoridade mesmo na ausência. Era uma frase muito comum: quando seu pai chegar, e isso já era o suficiente para a ordem ser restabelecida. Mesmo que aquele pai não mandasse absolutamente nada, quem mandava era a mãe, mas ela usava aquela figura hipotética de alguém que chegava com autoridade para limitar a orientação da família. Essa família, ela tinha muitas virtudes, mas também tinha muitos defeitos. Aliás, essa família é uma família de longo tempo, de longa duração, porque fazia muito tempo que era uma família que os casamentos duravam não porque havia muito amor, na verdade. Os casamentos duravam porque um ser humano era completamente anulado, geralmente a mulher, para que um sobrevivesse no mundo Highlander. Só pode haver um, eu, o macho alfa, né? As mulheres, elas eram, digamos assim, educadas para suportar esse casamento, em que elas ocupariam um lugar secundário, mesmo que muitas mandassem num homem que achava que mandava nelas, pela doçura que o universo feminino tem, e fez com que a família tivesse esse ditador provedor que de vez em quando aparecia, a mãe que era uma espécie de embaixatriz da ONU na relação entre os países pai e filhos, tentando mediar essas relações. As relações eram distantes, havia uma certa ditadura, mas havia uma ordem absoluta, e as pessoas sabiam o que tinham que fazer porque elas sabiam onde queriam chegar. Muitos de nós aqui é da geração em que a grande variedade de tênis era conga, quichute e bamba. Né? Muita gente não sabe o que é isso. Provavelmente aqui muitas pessoas usaram havaiana e quando torou para manter o uso colocou um prego. E isso revela profunda pobreza mesmo. Não é nada de ecológico, não era nada de reciclagem, era falta de grana para comprar outra. E a gente vivia nesse universo com muita privação, mas a ordem estabelecida no lar criava um sentimento de cuidar uns dos outros e de harmonia. Acontece que o planeta ele está passando por profundas transformações que as ciências sociológicas, antropologia, filosofia, enfim, todas as ciências tentam investigar e explicar um fenômeno que para nós, que somos espíritas, é um pouco mais fácil entender, porque nós temos um dado que a eles falta, que é a ideia de que a Terra
como um organismo, passa por uma transição e evolução. E como tal, nesses processos, apesar da ideia clássica de que a natureza não dá saltos, há momentos em que se acumula um conjunto de eventos que dá um ponto de inflexão, uma grande mudança. A geração que está encarnando na Terra, e ela começa nos anos 60, é uma geração mais insubmissa. Ou seja, são filhos que não são tão submissos como nós fomos quando éramos filhos. E isso tem gerado na cabeça dos pais atuais um verdadeiro sentimento de eu não sei o que eu faça com esse menino. É uma frase que a gente escuta de pais e quando olha, é um menino mesmo, assim, de 2 anos de idade, que ele diz que não sabe o que faz com ele e você faz. Eu não sei o que eu faço contigo, porque tu não sabe o que faz com ele. Como é que o indivíduo olha para uma criança e diz o que não sabe o que faz com esse menino? Vamos tentar entender o que aconteceu na mudança do padrão familiar para chegarmos a esse ponto de um pai e uma mãe dizer eu não sei o que eu faço com este menino. Até os anos 60, a família era muito claramente patriarcal, pai orientada. Uma fotografia clássica de uma família era o pai e a mãe no meio, figuras centrais do lar, e ao redor os filhos na hierarquia do mais velho para o mais novo. As fotografias das pessoas eram muito sérias, porque rir era coisa de gente idiota. Hoje em dia, se você não tirar uma foto com um selfie sem rir, você é um perturbado mental. Muda tudo. No mundo é assim. Nesse clima de mudança familiar, a partir dos anos 60, e com a decepção que provocou na alma humana o advento da Segunda Guerra Mundial, que mostrou que se as condições fossem dadas, nós voltaríamos para a barbárie, que nossa civilização é ainda muito frágil e que qualquer desconstrução do tecido social faz com que a gente volte a condições medievais de violência, fez com que as famílias começassem a ser mexidas. E o que mais mexeu nesse processo na família, isso é família, gente. A gente fala com criança chorando, é desse jeito. O que mais aconteceu na família foi o seguinte: a mulher cansou da submissão. Ela começou, especialmente porque durante a Segunda Guerra os homens foram para a guerra, as mulheres foram para as fábricas, e quando os homens voltaram para as casas, as mulheres não quiseram voltar para os fogões. Altamente compreensível, elas entenderam que podiam ter autonomia, independência financeira, e isso dava também capacidade de não ser submissa a relações em que não havia amor, mas havia violência. E uma frase muito escutada aqui hoje na minha infância era: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ela podia estar apanhando na casa do vizinho ao lado e ninguém fazia nada, mas hoje tem Delegacia da Mulher, Lei Maria da Penha, Ministério Público, denúncias, e tudo pode dar errado para quem quiser manter um comportamento medieval na cabeça. Então, essas mudanças, é claro, provocaram uma instabilidade, porque esse modelo de família tinha muitos e muitos séculos. E a mudança, ela tem menos de 70 anos, então a gente ainda está se adaptando a esse universo. A partir dos anos 60, com os discursos, inclusive, do crescimento da psicologia, da psicanálise, a ideia de trauma, de que crianças não podiam ser traumatizadas, de que crianças não podiam ouvir não, de que tenham cuidado com as crianças, elas têm que ter toda a atenção, elas não podem ser contrariadas, gerou uma geração de pais que começaram a cuidar dos filhos com tanto exagero, que houve uma inversão de valores. Se no passado, até os anos 60, a figura central da casa é dos pais, a partir dos anos 60 passou a ser os filhos. A família passa a vir em função da criança. O que Lia Luft, escritora gaúcha, num artigo publicado na Veja, disse de uma forma muito poética e nominou esse evento de infantocracia. Mas quando eu dou poder a quem não tem conhecimento, bem, a realidade atual do Brasil mostra o que pode acontecer. Não vamos mudar o tema para não deprimir. Não vamos deprimir. O que acontece quando eu dou poder a quem não tem maturidade? Vira um déspota. É isso que acontece. A família do passado, ela era muito claramente orientada no seguinte aspecto: os pais, eles não tinham preocupação se nós os amávamos ou não. Vocês lembram em algum momento da infância de vocês do pai e a mãe chegar: meu amor, você me ama? Mas já perceberam como os pais de hoje perguntam inseguramente, feito adolescentes reprimidos: meu filho, você me ama? Eu lembro que uma vez eu ganhei do meu avô um abadá para brincar, uma micareta, que é aquele carnaval fora de época, que na minha cidade havia também. Aí era Chiclete, Ivete Sangalo, e como minha cidade chama-se Campina Grande, lá era micarande. Eu tinha 16 anos, meu avô me deu abadá, a gente era uma família muito pobre, muitas vezes a gente almoçou tomate, e aí minha mãe fez assim: você não vai.
seu avô que meu avô deu abadá, mas não vai porque é menor e quem manda em você sou eu. Eu fiz, tem nada não. Quando eu tiver 18 anos, eu vou. Também não vai. Enquanto depender de mim, quem manda aqui sou eu. Você hospeda-se na minha casa. Esse quarto me pertence. E eu fiz, é muito engraçadinha a senhora. Quando acabar ainda quer ser amada, né, criatura? Aí ela olhou assim pra mim e fez, meu filho, quem botou na sua cabeça que eu quero o seu amor? Aí eu me choquei. Sabe o gato de botas? Aquele olhinho. Mãe, você não quer o meu amor? Ela fez, meu filho, o amor é uma escolha. Eu escolhi lhe amar. E é uma escolha adulta e madura. Eu escolhi lhe amar, independente de como você seja. Eu não preciso do seu amor, mas eu não abro mão do seu respeito. Portanto, você não vai nem hoje, nem amanhã, nem enquanto depender de mim. Porque minha casa, minha lei. My home, my rules. Tinha legenda. Netflix da época. Eu, claro, saí revoltado, bati a porta, fiquei 3 dias sem falar com ela, o que você não resiste, porque se a mãe não olhar para você direito, você fica completamente desnorteado. E só fazendo o curso de psicologia há muito tempo, eu entendi a importância daquele dia para a minha vida toda. Na verdade, o amor é o mais sofisticado dos sentimentos humanos, e ele acontece na pré-condição de sentimentos que o antecedem. De modo que, para usar um jargão da matemática, lembra-se de matemática para quem estudou aqui, se e somente se, uma coisa é uma coisa, se tais condições forem dadas. Então, digamos que você ama alguém se e somente se tais condições forem dadas. Como o amor é o mais sofisticado dos sentimentos, ele exige uma maturidade que uma criança e um adolescente não tem. Então, lamento informar a vocês que os filhos de vocês, pequenininhos, ainda não os ama. Tanto que quando eles querem alguma coisa, faz, mãinha, aí você faz, o que é que você quer? Quando você responde isso, é porque você sabe que ali há um interesse, ainda não há amor, mas haverá. Haverá se as condições para que o amor ocorra forem dadas. E depende muito mais de você do que deles. Porque quando a gente encarna e vem primeiro, a gente recebe vários talentos. E sem sombra de dúvidas, um dos principais e mais importantes talentos são os filhos. E nada que Deus espera que não seja multiplicados em virtudes, competência. Porque tudo que os pais não querem ouvir é de Deus. Servo infiel, que fizeste com o talento que eu te dei. O que significa dizer amar como o mais sofisticado dos sentimentos? É que para que eu ame, eu preciso primeiro respeitar. Eu só amo aquele a quem eu respeito. Para que eu ame, eu também tenho que admirar. Eu só amo aquele que eu admiro. Então o que acontecia no passado? Os pais do passado nunca se preocuparam em ser amados, mas jamais abriram mão de serem respeitados. E com isso conseguiram o quê? O amor e o respeito. Os pais atualmente, muitos, querem ser amados, mas não se fazem respeitar. E ao final não conseguem nem o amor, nem o respeito. E muitos o fazem por 2 motivos. Eu sei que quando terminar a palestra, vocês nunca mais vão querer que eu volte aqui a Campo Grande. Muitos não fazem por 2 motivos. Ou por preguiça, ou por incompetência. E quando não é as 2 coisas. Preguiça e incompetência. Porque é muito mais fácil chegar de um dia de trabalho cansado e ver jornal e novela e deixar a criança num tablet ou num smartphone qualquer, passando o dedinho na tela touchscreen e lhe deixando em paz. Enquanto que ali, nada de inocente passa em termos de conteúdo e de informações que você não tem que saber o que acontece para evitar desgraças maiores no futuro. Eu tive meus 2 avós, especialmente o meu avô materno, ele teve Alzheimer. Quando eu tinha 6 anos de idade, minha mãe tinha 26 anos e ela separou do seu meu pai em 1977. E na época, ser filho de pais divorciados era como ter hoje H1N1. Ninguém queria estar perto de você. As crianças não brincavam comigo, porque era como se fosse filho de uma prostituta. Minha mãe era separada em 77 no interior da Paraíba. Imagine a cena. E naquele processo, meu avô assumiu essa função de pai, meu avô materno.
E meu avô era aquela figura muito querida para mim, uma pessoa muito importante, e várias cenas foram importantes na nossa vida. Por exemplo, uma vez ele chegou com um monte de fruta para dar para o vizinho, e ele pegou 70, 80% das frutas para dar para o vizinho, que tinha 6 filhos, e eu reclamei porque era para a gente ficar com as frutas e não o vizinho, e ele disse: aprenda uma coisa, quem não vive para servir, não serve para viver. E assim, em muitos momentos da minha vida, esse meu avô me pautou a existência com valores, de modo que quando ele adoeceu, ele desencarnou com 94 anos, crente que eu era católico, porque se eu dissesse que ele era espírita, ele desencarnava antes. Então, toda vez que alguém dizia, seu neto é espírita, ainda dá palestra, que ele perguntava: isso é invenção do povo, vô, o povo é muito mal, não acredito nessas coisas, não. Nada, sabia que nada ajudaria nele entender, e hoje ele já me acompanha nas palestras, já sabe que eu sou espírita, mas já tem condição de entender. É que esse homem que ficou ocupando o espaço do meu pai, que aprendi a respeitar e aprendi a amar, e que era uma pessoa dura e ao mesmo tempo muito amorosa, quando adoeceu, minha mãe ao mesmo tempo desenvolveu lúpus, ela não podia cuidar do pai, porque ela tinha fibrose pulmonar, usava respirador, tomava dilatadores pulmonares para poder respirar. Ela desencarnou há mais ou menos 14 meses, com 65 anos de idade. E aí eu cuidando do meu avô, eu passei várias cenas engraçadas com ele, né? Uma vez a gente chegou no Banco Itaú para receber uma aposentadoria riquíssima de R$ 1.200, quando só de cuidadores a gente gastava 4 mil, e no meio de um silêncio do Banco Itaú, meu avô fez: meu neto! Aí todo mundo olhou. Diga, avô. Não me roube, não. Constrangimento das foi terrível. Eu me senti aquela pessoa que pega o vovozinho, vai para a fila do INSS, recebe, vai fumar maconha e deixa o cara passando fome. Outra vez ele recebeu um sobrinho dele em casa, a gente tinha levado ele para morar conosco, e aí o sobrinho perguntou: o senhor está sendo bem tratado? Ele olhou assim para ver se tinha alguém, ele não me viu, eu estava no escritório olhando para ele não me viu. O povo aqui é tão ruim. Eu sofro tanto, meu filho. Olha, você tem uma ideia, eu durmo no relento, no meio do mato. Todo dia, nem uma mistura me dão, que seria carne. No Nordeste chama-se uma mistura, o pessoal da idade do meu avô. Nem mistura me dão, é uma papa sem gosto de nada. E para completar, no final da tarde eu tomo banho de mangueira. E aí o cara veio com 2 quentes, 2 fervendo. Como é que meu tio tá passando? Foi que ele... Aí eu ouvi a história. Não, peraí, deixa eu explicar. Eu vou lhe mostrar o que é dormir ao relento. Era o quarto que ele dormia, que tinha jardim de inverno. Ele não era acostumado a dormir num quarto com jardim de inverno. Então, para ele estava no meio do mato, com Alzheimer. 92 anos de idade. Como ele tinha prótese dentária, mas com Alzheimer ele não conseguia mais segurar. Então, para ele comer, eu tinha que pegar o almoço, passar no liquidificador e dar como papinha para ele. Então, ele não via a carne. Eu passei a mostrar, então, antes de morrer, mas ele não lembrava porque ele tinha Alzheimer. Não adiantava de nada. E, finalmente, no final da tarde, quando eu chegava do consultório, eu pegava uma cadeira de plástico dessa, colocava no box, sentava ele para dar um banho com aquele chuveirinho da ducha, para ele não cair, eu junto. Então, a cena que ele escreveu era outra, completa. Mais uma vez, um sobrinho de São Paulo ligou: olha, eu estou sabendo que o meu tio está sendo maltratado. Eu estou ligando para tomar satisfações de você. Eu disse: quem é você? Eu sou fulano, seu primo terceiro. Ih, primo terceiro? Não sei nem quem é o primo terceiro. Eu sou seu primo. Ah, tá. Você sabe quantos anos seu tio tem? Não, tem 92 anos. E seu pai? Ah, pai morreu. E foi? Com quantos anos? Ele disse: ah, morreu com 70. Ele disse: sabe por quê? Ele disse: não, porque não era bem cuidado. Porque quem é bem cuidado chega aos 92. Porque eu acho estranho você ligar para a casa de alguém que tem 92 anos e imaginar que ela é maltratada. Porque se ela fosse, teria morrido antes. E aí ele foi para a fralda, ele foi para limpar a bundinha. Vocês já fizeram isso com parentes de vocês? Já botaram aquele olhinho de girassol para não dar escara? Aí eu vou fazer uma pergunta chocante agora. Os filhos de vocês farão isso por vocês? Esse silêncio me preocupa ou não? O que aconteceu que essas pessoas geraram em nós um sentimento de tanta gratidão que a gente devolveu a cuidados mínimos de tratar como um bebê? E será que os filhos que nós estamos educando, eles terão por nós o mesmo carinho e desvelo? O que é que nós deixamos de fazer, e que eles faziam tão bem, que nós perdemos a forma, nós perdemos um modelo que era funcional? Vamos entender isso historicamente falando.
Toda vez que eu tenho um modelo que passa a ser questionado, seja na ciência, ou no modelo de comportamento, de conduta, ou mesmo de família, eu tenho que no movimento da dialética a gente chama de tese. A família anterior, aos anos 60, é a família tese. Mas aí essa família passa a ser questionada, aqui não tem diálogo, pai patriarcal, mulher submissa, os filhos não podem conversar, não funciona, ataca. Aí cria-se o modelo que é um oposto a esse. Aqui é o modelo tese, aquele é o modelo antítese ou antitese. O problema toda vez do pêndulo histórico é que quando o modelo antigo é questionado demais, eu destruo ele no que era ruim e no que era bom. É como se você pegasse o menino, fosse dar um banho dele na banheira, a água ficasse suja, você fosse jogar água fora e o menino fosse dentro. Mais ou menos isso. Então, aquela família patriarcal, rígida, submissa, sem diálogo, de fato precisaria modificar. Mas aquela família de ordem, de respeito, precisava permanecer. Se perdeu e veio para a família antitese. Aí agora está todo mundo perdido. E o que é que a gente vai fazer? Voltar ao modelo anterior funciona? Não, nós temos que ir para a família síntese. É o movimento da dialética. Eu tenho uma tese que eu questiono, crio uma antitese que também não responde a tudo, e aí eu faço uma síntese, para depois haver um questionamento, e assim a lei do progresso avança na cultura, na ciência, nas sociedades e nas individualidades de um modo geral. Então o que a gente vê hoje? A gente é muito facilmente pego por um discurso de essa geração está perdida, e também é uma grande mentira. Eu lembro quando nos anos 80 eu estava sentado assistindo o clipe trailer de Michael Jackson. Meu avô entrou na sala e viu aqueles Walking Dead andante no clipe e disse: esta geração está perdida. E a nossa geração conseguiu dar uma resposta. Todas as gerações que vêm, elas conseguem dar uma resposta à vida. Mas essa resposta ela é muito mais facilmente dada se a geração que antecede se responsabiliza por fazer escolhas até que essa geração tenha maturidade. Portanto, limites, que era algo muito claramente demarcado nas famílias anteriores, que se perdeu nas atuais, é uma profunda prova de amor, de cuidado e de respeito. E sem ele, você desconstrói a identidade e o ego, porque o ego precisa de limites para se construir. Vamos usar então aqui Paulo, que vai definir psicanálise ao dizer: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E quem vai me dizer o que não me convém? A vida ou meus pais? Quando a gente é criança, tem que ser os pais. Nós não temos a maturidade de fazer essas escolhas. Na medida em que você vai fazendo recortes da realidade para os seus filhos, dizendo isso sim e isso não, você faz um recorte do que pode e do que não pode, do que é permitido e do que não é permitido. Na medida em que ele vai ganhando autonomia, você vai dando mais espaço. Você já pode ir para o shopping só, você pode ir pela primeira vez para um show sozinho, você pode dormir na casa do seu amigo, mas sempre com vigilância constante. Por quê? Porque hoje educar é muito mais trabalhoso do que no passado. Muito mais. O tempo em que a cultura intervia na família era muito demorado, hoje em dia é muito rápido. Seu filho já nasce com intervenções da cultura. Às vezes você deixa ele em casa, crente que está abafando porque ele está na TV por assinatura, vendo canais de desenhos assim mais cabeça, mas no intervalo comercial, sabe o que é que tem? Compre, compre, compre e compre. E você gira uma geração consumista e vazia de significado, que aumenta com um fenômeno do que a gente chama de hiperrealidade a partir do que vai chamar de modernidade líquida hoje em dia, com um grande pensador, Balmer, que vai dizer que a gente vive essa modernidade líquida. É uma modernidade que aspectos, por exemplo, de ligação entre as pessoas se perdem na liquidez dos relacionamentos. Como é que a gente percebe modernidade líquida? Aí você chega no restaurante, está lá a família reunida, não, a família está reunida assim. Aí de vez em quando faz, ó que lindo, olha esse vídeo, vamos ter um céu. E o relacionamento entre as pessoas é perdido. Ao mesmo tempo se cria um espetáculo de exposição social constrangedor e deprimente. Uma universidade alemã fez uma pesquisa recente publicada em novembro na Scientific American, em novembro do ano passado, mostrando que 84% das pessoas que frequentam sua rede social lhe invejam. Detestam tudo que você posta e não curte. Hashtag todo de mal de ti.
Você tá lá na Disney, tira uma foto com o Mickey, o cara mal tem dinheiro para ir ver a praia. Ele olha o Mickey e você e a Disney faz que ódio. Tem gente que vai ao restaurante e fotografa o prato. Comendo comida japonesa, fotografa o prato. Eu estava em casa e um amigo postou assim. Hoje à noite, inaugurando a nossa nova casa no Alphaville. Curtindo os 16 graus do inverno de Campina Grande, comendo um fundinho de 4 queijos com vinho chileno numa noite romântica. Botou no Instagram, repostou no Facebook, fez um vídeo no Snapchat. Simples, sou humilde, sou de Deus, né? E aí, todo mundo dava print na tela e ficava, mas coisa ridícula, fulano fazendo. Aí eu vi todo aquele aí, eu mandei um inbox por caridade para ele. E não um comentário debaixo da fotografia dizendo assim, que eu tenho intimidade, miserável amostrado. Você está fazendo papel de ridículo. Porque se você tivesse, de fato, numa noite romântica, suas mãos estariam em qualquer lugar, menos no smartphone. Então você está fazendo um papel de palhaço aí. Tá todo mundo, seus amigos estão curtindo com vocês. Eu até imagino a cena, você está com seu telefone, sua esposa com o dela, e o prazer de vocês não é estar curtindo a casa, é mostrando a casa que compraram. E isso é pobreza de espírito. E isso é distanciamento. Porque olha, imagina um casal que está aqui, um aqui, outro aqui, muito mais interessado em mostrar o que conquistaram do que viver o que conquistaram. Essa modernidade líquida, essa desconexão entre as pessoas, que responde à pergunta, um recrudescimento do egoísmo, um aumento do egoísmo, porque os laços são desfeitos dentro da família. Eu estou dentro, mas estou fora. Eu estou com você, mas não estou com você. Quando eu casei, eu descobri que o relacionamento, ele tem umas características diferentes de morar com a mãe, por exemplo, né? É diferente. Eu descobri. Então, eu viajava, dando palestra, eu faço palestras profissionais no Brasil todo e fora. Eu viajava, chegava em casa, oi mãe, beleza, ia pro meu quarto, ver Netflix, né? Então eu viajava, chegava em casa, aí o meu amor, ela, oxê, não vai conversar comigo não? E aí eu comecei a perceber que ela precisava não somente da minha presença, mas da minha presença emocional. Ela precisava de que eu estivesse com ela. Para mim, homem, por exemplo, estar em casa, no meu escritório, enquanto ela estava em outro lugar da casa, eu estava com ela. Para ela, não. Para ela, eu tenho que estar com ela. Até que um dia eu comecei a atender muitos casos de traição afetiva no consultório. E me chamava a atenção, curiosamente, os traços de traição afetiva das mulheres. O que levava uma mulher a trair em relação ao homem? O que leva um homem a trair é ruim, vacilou, é peste. Homem é inevoluído. Tanto que você vê que em todo romance espírita a mulher vai para cima e o homem vai para baixo. Mano, desce e Lívia sobe. André Luiz desce e a mãe sobe. É preocupante ser homem na encarnação. Demais. O que faz uma mulher trair? Aí as condições eram diferentes. Aí uma vez eu peguei uma paciente para entrevistar. Me ajude. Para poder ajudar as outras que eu atendo. O que lhe fez trair o seu marido? O seu amante é mais bonito? Porque na média os homens traem por uma mulher mais jovem, mais bonita. Aí ela disse, não, meu marido é muito mais bonito. Não imagina. Ele tem mais dinheiro? Não, meu marido é um homem muito bem sucedido, rico e tal. A química é melhor, ele é um bom amante. Ah, não, eu até meio fraquinho, meu marido é 10. E eu... O que tô? Eu até apelei. É maior? Aí ela disse, não, acho até que é menor. Aí eu fiz, então, pelo amor de Deus, me diga, o que te fez trair? Ela disse, ele me escuta. Ele sabe o que eu penso. Ele respeita minhas opiniões. Meu marido acha que eu sou idiota política, que eu não posso opinar, que eu sou mulher. Se eu discordar dele, ele me escuta até o fim o meu argumento. E se ele discordar, ele mostra o dele, não me desrespeita. Ele sabe quando eu pinto o loiro médio 32 pro louro médio 33. Minha esposa uma vez chegou em casa e fez, moço, você notou? Aí você fica, meu Deus, eu tenho que notar alguma coisa. Aí eu olhei, não, meu amor, não tem. Ela fez, olha, eu fui ao spa das sobrancelhas. Você não sabia nem que tinha spa de sobrancelha, criatura. Ficou legal, mas se eu percebesse, eu não era seu marido. Ela disse, você era o melhor gay que você tinha, mas eu não era seu marido. Se eu percebesse, você tinha um spa da sobrancelha, é um detalhe muito, muito feminino.
E aí ela disse, ele escuta, ele respeita, ele conversa comigo, há um diálogo. Meu marido não tem diálogo, não respeita, não procura saber o que eu penso, não respeita minhas opiniões. Enfim, eu terminei o expediente, cheguei em casa. Sentei na sala e, meu amor, me conte como foi seu dia. Como foi? Como é que você está? O que você está achando desse momento do Brasil? Quem ganha? Na época não era Donald Trump contra Hillary Clinton, era Barack Obama contra, eu esqueci, John McCain. Quem é que ganha nos Estados Unidos? Quem é que você acha? Um republicano ou democrata? Aí ela começou a opinar, por que você está me escutando? Não, porque eu preciso, eu sou seu marido. Antes que alguém escute, deixa eu escutar. Ou seja, o egoísmo é ausência. Egoísmo é estar num casamento pensando em mim. É quando eu acho que aquela pessoa tem que me fazer feliz e não quando eu tenho a convicção de que eu tenho que fazê-la feliz. É quando eu entendo o que Jesus diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E a condição de qualquer coisa que funcione, um casamento, uma família, um centro espírita, uma sociedade, é quando nós abrimos mão da condição de achar que as pessoas devem nos servir e passamos a servir as pessoas. E aí nós criamos uma condição de harmonia, saindo da condição de egoísmo, nós não recrudescemos nos relacionamentos, mas nós ampliamos laços. Implica dizer que família exige constante investimento e reinvestimento de minha parte na construção da harmonia do lar. Ela não é uma coisa que acontece por geração espontânea. Não é um aplicativo que eu baixo e corresponde às minhas necessidades. É algo que eu construo diariamente numa reprogramação de minha vontade de crescer, de amadurecer e de servir. Hoje nós vivemos muitos e muitos casos de sentimento de tragédia familiar. É muito comum eu ver a angústia que as pessoas chegam para falar de como os filhos desandaram. E eu sempre digo o seguinte, que se você estiver ouvindo o que eu estou dizendo até agora e pensar assim, ih, ferrou, lá em casa já foi. Né? Existe uma coisa chamada de reintegração de posse afetiva. Invadir a sua casa emocionalmente e você vai retomar o terreno que você perdeu. Se seu filho está difícil, recupere agora. Vai ter guerra? Vai. Melhor que seja travada entre pessoas que se amam. Porque se depois ele for um talento desperdiçado, ouvir a palavra servo infiel é a última coisa que você vai querer escutar. E saber se espírita e saber que desencarnar não acaba com compromisso de maternagem, de paternagem, vai fazer com que do outro lado sua consciência de culpa lhe arroje em condições psicológicas terríveis, por um sentimento de ter cometido o que eu chamo de aborto afetivo. Você teve o filho. Você cedeu à campanha não aborte, que é corretíssimo. Mas você não cuidou. Você não se impôs. E filho exige-se moído. Moído no Nordeste repete a norma. Minha mãe, ela fazia, tire a toalha molhada da cama, tire a toalha molhada da cama, tire a toalha molhada da cama, tire a toalha... Mãe, você não cansa, né? Claro que eu canso. Você acha que eu gosto? Eu não gosto, criatura, mas enquanto você botar, você vai escutar. Aí eu comecei a viajar e eu comecei a observar os aviões. Toda vez que eu vou voar, eu, como sou psicólogo, adoro olhar comportamento humano. É muito legal, né? Tem hora que chega a ser um zoológico, assim, no aeroporto. E aí você observa o seguinte, num voo, você sabe as pessoas que estão entrando no voo. Quem está voando a primeira vez está fazendo selfie de tudo, até da asa, da escada. Quem está ouvindo a apresentação da aeromoça, tem vários grupos. Tem um grupo que não está ouvindo porque continua com o smartphone ligado, mesmo depois de ser dito que após o travamento das portas eles deveriam ser desligados, ou seja, desrespeitando a norma do país, mas políticos só estão incorruptos e Brasília. Não sabe da corrupção pessoal, mas essa é a palestra de hoje à noite. É só propaganda para vocês irem lá para a Câmara de Vereadores. E aí o que acontece? Ela começa a falar. Os que acreditam que aquilo vai acontecer ficam assim. Os que sabem com a possibilidade de aquilo acontecer que vão morrer já tomaram Rivotril estão assim. Alguns estão com o smartphone ligado, outros estão com a revista de bordo aberta, ou algum livro, vendo algum filme, alguma coisa do tipo. Poucos prestam atenção. E a notícia é a seguinte. Senhores passageiros, mesmo que você seja um usuário frequente dos nossos voos, preste atenção aos nossos procedimentos de segurança. Em caso de uma inesperada despressurização da cabine, máscaras cairão. Puxe o elástico para liberar o fluxo do ar.
Coloque sobre a boca e o nariz. E só depois auxilie pessoas necessitadas e crianças. Luzes na cabine indicarão saídas nas 4 pontas. E os assentos são flutuantes. Eu nunca vi ninguém flutuar quando o avião cai. Mas o aviso é dado. De todo jeito, o assento é flutuante. Eu acho que as pessoas que caem no voo da Air France ouviram isso. O assento é flutuante, mas ninguém flutuou no assento. Tudo bem. E aí, por que é dito toda vez a cada voo? E ela até abre hoje com a frase, mesmo que seja um usuário frequente dos nossos voos. É porque o grande objetivo daquele comando é o seguinte, repita a exaustão a norma, repita a exaustão a conduta, para que, em caso de uma inesperada despressurização da cabine, a mais de 10 mil pés de altura, com a temperatura externa da cabine de menos 50 graus Celsius, tudo que não tem é oxigênio. Como as pessoas não escutam um aviso para desenvolver um comportamento automático de pânico, elas entram em pânico sem um comportamento automático. O que é que os pais fazem? Colocam as máscaras nos filhos e morrem sem ar. Deixa os filhos órfãos. Então, o moído, quer dizer, a ordem é: observe, invada os celulares dos seus filhos. Não se pode ter senha em celular. Em casamento eu também acho que não deve não, mas eu não quero apanhar aqui. Eu não acho que ser casado você tem que ter senha no seu celular. Mas assim, em caso de filhos, você tem que ter acesso ao que ele vê. Você tem que ter acesso à senha do Facebook dela. Você tem que vasculhar as guarda-roupas. Você tem que vasculhar as gavetas. Porque se você demorar muito, você vai encontrar uma pedra de crack. Porque o mundo é cada vez mais sedutor. Ou como diz os hindus, Maya, que significa em sânscrito a grande ilusão da matéria, é cada vez mais atraente. E se no passado, quando o filho chegava em casa, as mães faziam, graças a Deus, meu filho chegou, estar com um computador, internet e banda larga no quarto é mais perigoso do que estar meia-noite sozinho andando numa rua de Campo Grande. Porque os perigos são incalculáveis. E existem milhares de pessoas tentando fazer o mal. Uma vez eu cheguei na casa de um amigo, e eu entrei no quarto do filho de repente, ele estava num site pornô. Pá! A cena em andamento. Aí lá vinha o pai. Meu filho, tio Rossano chegou. Aí ele minimizou a tela do site pornográfico e subiu Canção Nova, Padre Fábio de Mello. Aí o pai entrou e fez, Rossano, eu tenho orgulho desse meu filho. Passo o dia inteirinho aqui ouvindo Padre Fábio de Mello. Tranca a porta para ninguém interromper. Eu fiz. Por favor, baixa a tela. Ele, não, por favor, tio, não. Baixa a tela da Canção Nova. Quando ele baixou a tela, ao invés do padre, estava aquela cena clássica. Aí o pai, meu filho, o que é isso? Eu digo, uma coisa que todo mundo gosta, e na idade dele está descobrindo, e você que tem que orientar. Você acha que você ficava no quarto trancado para ver padre naquela época? Que eu não ficava. Tanto que minha mãe fazia, abre a porta, o que é que você está fazendo aí? Nós temos que ter, de fato, recortes. É óbvio que a geração atual ela não vai ser tão submissa como nós fomos. Ela quer empoderamento, ela quer espaço, ela quer voz, ela quer vez, porque inclusive eles encarnaram para fazer o que a gente não tem feito. Então eles são mais inteligentes, são mais capazes. Nós somos mais ou menos um 386 com DOS, eles são um Apple. Mas não implica dizer que não deixaram de ser filhos e precisam de comando, orientação e ordem. Mesmo que tenham espaços que a gente não teve. A gente proporciona aos filhos aquilo que a gente nem pensou ter. E às vezes é errado fazer isso. Porque não há um valor. Olha, quando eu ia gravar uma música nos anos 80... não havia som 3 em 1 ainda, era antes do som 3 em 1. Então como era que eu gravava a música? Eu passava a tarde com um gravador de frente a um rádio FM, esperando a tarde inteira que aquela música que eu quisesse tocasse, com o dedo no rec play, quando a música começava, tuf, e ainda ficava rezando pro danado do cara da FM não dizer Campina FM. E ele sempre dizia, Décio, sempre dizia Campina FM. Aí hoje em dia você tem milhares de músicas aqui dentro. Nem escuta. Porque aquilo que vem fácil não tem valor. Não tem valor. Um amigo meu chegou para mim e disse,
Roçando, estávamos veraneando em João Pessoa. Campina Grande, a minha cidade, tem 450 mil habitantes, Décio já foi várias vezes lá, e fica a 1 hora da capital João Pessoa, certo? Onde tem o mar. Eu só para fazer inveja a vocês que tem tanta natureza e peixe, a gente tem mar perto. E aí, a gente veraneia nessa capital e tem aquelas praias que são das pessoas daquelas cidades, né? O pessoal de Campina gosta de ficar nas praias tais e tal. E aí o pai, esse meu amigo fez assim, Roçando, eu mandei meus filhos para Disney, eles estão aterrissando hoje em Recife, vamos comigo pegar os 3, um com 15, um com 16 e um com 17. Olha, jamais eu deixaria de estar na praia para pegar um engarrafamento gigantesco para chegar no aeroporto de Recife, em pleno verão, para pegar 3 adolescentes. Eu ia dizer não, até que ele disse, porque eles vão estar tão agradecidos a mim, eu digo, eu vou ter que ir. Agora é caridade espírita total, ele vai precisar de apoio psicológico. Eles vão estar tão felizes pelo que eu proporcionei. Eu... Espera, criatura, e verás. Aí, 11h30, chega o voo da American Airlines, desce aqueles 3 adolescentes com cara de entojo, com aquelas 2 malas, cada um de 32 quilos, com um Mickey no pescoço, clássico, vindo da Disney a primeira vez, um com a capinha do Harry Potter. Aí desce aquela cara. E aí, filhão, como é que foi lá? Como é que conta pro papai? Normal, pai. Mas como normal? Vocês foram pros parques? Você não já foi? A gente foi no parque, foi na Universal, foi no Cirque du Soleil, foi no Outlet e pronto. Aí, trouxeram o que pra mim? Eles olharam um pro outro. E era pra trazer alguma coisa pro senhor? Pra completar a tragédia. Hoje é meu aniversário. Sabe quando você tem vergonha da vergonha que o outro está passando? Que você faz, por que eu estou aqui, Jesus? Vendo isso tão constrangedor, esse meu amigo passando por essa cena vexatória. A gente entra no carro, aquele silêncio. Porque ele ficou constrangido, eles ficaram constrangidos. E eu mais constrangido que todos, porque eu estava ali de gaiato. Mas era caridade pura. Aí eles fizeram, pai, o senhor locou a casa de praia aonde? Aí ele, em vez de dizer a praia Camboinha, que é onde Beto tem o apartamento dele, um amigo nosso comum, não, foi em Cabo Branco. O senhor é um sacana. Como é que o senhor apronta uma dessa conosco? Depois de uma viagem cansativa, estavam na África, em Minas, trabalhando. Depois de uma viagem cansativa dessa, a gente chega para veranear, nossos amigos todos em Camboinha, o senhor bota a gente em Cabo Branco, é muita sacanagem sua. Aí ele começa o discurso da saga, né, que todo pai faz. Eu passei necessidade, vocês não sabem o que eu passei. Começou o discurso. Aí um fez, eu não tenho culpa se seu pai era pobre. Desse jeito. Aí ele olhou para mim e fez, Roçando, o que é que eu faço? Eu tenho uma dificuldade com essa pergunta, porque veja, o que é um psicólogo? É alguém que é pago para dizer o que a pessoa, em algum momento, quando é que está frágil, deve fazer. Então, quando alguém me pergunta, eu me sinto na obrigação de dizer, e nem sempre é bom ouvir a verdade. Aí ele faz, tu quer que eu te diga de verdade? Por favor, não sei mais o que eu faço com esses meninos, a frase clássica. Eu disse, se você tivesse feito com os seus pais 10% do que seus filhos fizeram nos últimos 30 minutos, o que aconteceu com você? Ele disse, eu estava sem nenhum dente na boca. Você odeia seus pais? De modo algum. O que você está mostrando aqui hoje, o que você está vendo aqui hoje, assim, você perdeu o seu papel de pai, virou amigo do seu filho, e a coisa mais estúpida que um pai e uma mãe pode fazer é abrir mão da posição única e exclusiva de pai para ter a posição comum e vulgar de amiguinho. Ainda é infantil. Você pode ter uma relação mais próxima que você teve com seus pais, mas você sempre vai ocupar um espaço prioritário de pai e de mãe. Não desça de classe. Aí eu disse, você está precisando recuperar o seu papel de pai. Aí ele fez assim no painel do carro. Pois agora nem Camboinha, nem Cabo Branco, vamos voltar para Campina, não vai ter veraneio e as malas estão confiscadas. Não serve nada para mim, então não tem nada para ninguém. Eles, cala a boca! Aí eles... Aí eu fiz... Dentro, né, claro? Dentro de mim, né? Eu... Recuperou, meu Deus, começou um pai volta ao lugar de pai.
Finalmente a autoridade volta a ser representada nesta família. Isto é fundamental. Ele passou 3 meses com as malinhas fechadas. A partir dali ele começou um processo de reconquista do espaço perdido, em que ele teve que entender que ele não tinha culpa porque trabalhava. Porque o que conta na educação não é a quantidade de tempo que você passa com seu filho, é a qualidade do tempo que você passa com ele. Eu conheço gente que passa 20 dias viajando, mas a todo momento está falando com o filho, com a filha, está passando no WhatsApp, está perguntando onde está, o que está fazendo, com quem está, como é que foi o dia, me fala da aula. E tem pai que está dentro de casa e é um omisso, tem mãe que está dentro de casa e é um omisso. Porque simplesmente, no egoísmo de pensar só em si, de ver a minissérie que adora, de ver a televisão que adora, de descansar, de não ouvir moído, não ter que dar aula para a criança, deixa ela lá, como se ela fosse acontecer sozinha, sem que você a impressionasse com o seu exemplo. Porque, inclusive, há de se dizer que é uma piada muito vulgar dizer que o exemplo é a melhor forma de educar. É uma grandíssima piada, todo mundo que é educador sabe. O exemplo nunca foi e nunca será a melhor forma de educar. É a única. Ficaram preocupados, não foi? Eu adoro dessa pausa. É a única. Não tem uma outra forma de educar que não seja pelo exemplo. É preciso que nós possamos ser para os outros um modelo. Quando o livro dos Espíritos se oferece um grande modelo para nós, um modelo de perfeição chamado Jesus de Nazaré, é pautando que esse é o nosso alvo e nossa meta. Até lá, nós temos que nos oferecer como modelos uns para os outros. Nós temos que inspirar as pessoas. Nós temos que ser luz do mundo, sal da terra. O sal não tinha o objetivo apenas de dar sabor aos alimentos. Numa sociedade sem tempero, o sal tinha, sobretudo, a função de evitar que eles se corrompessem. Ser sal da terra é ser um agente de não corromper o mundo no qual você vive a partir de sua família e da sociedade que você usufrui dela. É entender o quanto Deus espera de nós num processo de cocriação, de coautoria. Estamos juntos numa tarefa, é preciso que haja uma parceria. Acontece muito mães separadas chegarem para mim e dizer assim, é muito engraçado, porque veja só, me separei e o meu filho, eu fico tia do escova os dentes, tira atrás da mesa, vai estudar, levante, acorde, final de semana o bonitão chega de carro e leva para o shopping, esse menino vai me odiar. Eu digo, não, muito pelo contrário, ele vai lhe amar. Porque se ele tiver com o pai e ele cair, o que é que ele faz? Liga para mim, ele diz, porque você ama e cuida. Ele sabe que o pai é apenas um pagadorzinho de lazer para ele. Ele aproveita como uma boa criança adolescente, que também quer usufruir de cinema, de roupinha e tal, ele vai. Mas ele sabe quem faz a diferença. Sabe quando você tem um professor chato, que dá aula de 7 a meio-dia? Que dá o conteúdo todinho e você faz, ele não para de falar, miserável. Um dia, ele nunca terminou de 5 para meio-dia, só meio-dia, Aí tem aquele professor legal que conta piada, muda o conteúdo para lhe agradar, faz seminário. Aí você vai fazer um concurso. Quem fez você passar? O professor que cumpriu o papel dele. Aí você encontra essa criatura no meio da rua e diz, professor, eu queria lhe agradecer. Porque na época que eu convivia com o senhor, eu não entendia o quanto o senhor fez certo o seu papel. Eu adorava o professor fulano, que ele contava piada, mas eu não conseguia aprender nada da disciplina dele. Tive que estudar sozinho, porque ele era uma pessoa que fugia da competência que Deus deu a ele. Então é muito sério. Os nossos relacionamentos, eles são muito importantes para a vida que a gente tem, para a forma como a gente conduz-se no mundo. Estamos aqui de fato para nos ajudarmos mutuamente. Estamos aqui de fato para fazer a diferença. É um momento grave da história humana. É um momento de profundas transformações, em que alguns entram no discurso de caos e de fim de mundo, apocalipse, quando na verdade profundas mudanças estão ocorrendo para a melhoria de tudo, da política, a educação, a ciência, os relacionamentos, para que a gente possa construir de fato uma sociedade muito mais pautada numa responsabilidade uns pelos outros, que chamamos de fraternidade. Fraternidade é sair do meu próprio ego, dos meus próprios projetos, abrir mão para pensar no outro. É quando, num momento, eu peço para minha esposa para ela suportar um pouquinho e dar um suspenso, uma pausa nos projetos dela para apostar no meu, e depois eu tenho que dar uma reciprocidade, dar uma pausa no meu para apostar no dela. E não quando eu quero levar minha família a reboque, porque só eu sou dono da voz da vez.
É entender que vivemos um mundo diferente, em que as pessoas são mais capazes e mais inteligentes. Todos nós sabemos a quantidade de crianças que nascem com competências muitas. E dizer que elas são índigos ou cristais são discussões, para mim, no primeiro momento, sem muito sentido, porque dá uma ideia de que elas estão prontas e elas não estão. Todos somos carentes do Evangelho. Todos. Todos precisamos ouvir falar de Jesus. Todos. Todos necessitamos disso. Uma coisa que me incomoda no movimento espírita é a quantidade de pais que não levam os filhos para a evangelização infantil e de adolescentes. E o discurso é ridículo. Não é porque eu não quero forçar. Então radicaliza a ideia e não leva para o colégio. Deixa ele estudar quando ele quiser. Deixa ele dormir quando ele quiser. Deixa ele comer quando ele quiser. Deixa ele crescer quando ele quiser. Você tem que fazer as escolhas. Uma pesquisa seríssima foi feita em 22 países sobre o que leva, e eram com estudantes de medicina desses 22 países, o que levam esses estudantes, que vão estar ali no meio do curso, né, com 22 anos de idade, mais ou menos, você entra com 17, né? O que leva esses estudantes a se desenvolverem com drogas, lícitas ou ilícitas, e comportamentos sexuais transtornados, não orientações sexuais diversas, entendam bem, comportamentos sexuais transtornados. E aí começaram a fazer o corte da pesquisa para saber quais eram os elementos, as variáveis, o que variaria para dar explicação aos que não se envolviam e aos que se envolviam. E começaram a, então, investigar mais profundamente. E descobriram que não era raça. Isso independia da raça. Não era sexo. Isso independia do sexo. Não era cultura. A cultura não era uma variável que determinava isso. Não era ser um homem ou uma mulher. Também não variava. Não era ser de classe média ou pobre. Também não era variável. Não era ser latino ou europeu ou asiático, não variava. Não era ser cristão, muçulmano ou judeu, isso não variava. Então eles foram aumentando o corte da pesquisa para chegar à variável determinante do comportamento aos 22 anos. Chegaram aos 6. Aos 6 anos. Eles descobriram um comportamento padrão entre todos os jovens que não tinham comportamento de vício. Todos os jovens, nesses 22 países, frequentavam com seus pais a religião que praticavam. E o que chamou a atenção dos pesquisadores, a maior parte deles materialistas, e eu tinha um preconceito muito grande com os pesquisadores materialistas, até que Décio me disse uma coisa muito inteligente, como é muito comum ele dizer coisas inteligentes, você sabe disso, né? Mas eu sou amigo coruja, né? Ele disse, a ciência ela não quer negar Deus, a ciência quer a verdade, e no dia que ela descobrir que Deus existe, ela vai pregar mais Deus do que a gente. Ele não tem um intuito de uma falange do mal, não, é uma busca da verdade. E eles ficaram inculcados como um comportamento que foi colocado na cabeça aos 6 anos capacita a pessoa a suportar tentações aos 22. Olha que coisa impactante. Aí eu estava fazendo uma palestra sobre evangelizadores infantis, um centro espírita, e uma mãe, era um seminário, que era mãe e tarde. E uma mãe, ela ouviu dizer que, e eu continuo dizendo, que nós devemos levar para a evangelização à força. Não tem que negociar nem dar sorvete depois. Não tem que compensar. Ofereça a Deus agora. É este o momento de todos os melhores valores serem implantados. Porque quando Kardec pergunta por que é necessário passar pela infância a cada encarnação? É uma pergunta muito lógica. Sobretudo para um cientista. Por que eu não podia voltar já com PhD, né? Eu tenho que cobrir letrinha, beabá, tudo de novo, estudar trigonometria. Por isso tem que esquecer quem foi. Para suportar ir para o colégio. Né? Então eles dizem o seguinte, durante este período há uma flexibilidade no espírito para que os novos valores que a família bem educada possa proporcionar aos filhos sejam inculcados, para que quando as tendências anteriores venham a se manifestar, ele entre em crise. O que é a crise? Paulo, Romanos 7:22. Quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o meu entendimento, eu tenho prazer na lei de Deus, mas nos meus membros opera uma outra lei que me deixa debaixo da lei do pecado. Paulo estava dizendo o seguinte, eu sei o que é certo, mas ainda faço o que é errado. Mas se ele não soubesse o que era certo, quando ele deixaria de fazer o que é errado? Nunca. A crise que Paulo vai manifestar nessa ambivalência psicológica é quando ele entende o que é a lei e o que é o instinto. O que Deus quer e o que ele tem querido. E como esse desacordo gera desarmonia. E na medida que eu faço com que o meu projeto pessoal se coincida com o que Deus tem para a minha vida, sempre melhor que o meu, eu vou fluir. Então significa dizer que quando você evangeliza seu filho oferecendo valores de Deus, e imagina o seguinte, ele passa a semana inteira ouvindo músicas que, sem comentários, letras que, sem comentários, personagens que, também sem comentários, minisséries e filmes e valores dos amiguinhos,
e você tem a oportunidade de gratuitamente, durante 1 hora, colocar esta criança e adolescente para ouvir falar de Deus e de valores. E por preguiça, não vem ao centro. Eu sei que eu não volto mais aqui, mas tudo bem. Porque eu quero ficar em casa no domingo de manhã, sem pensar no futuro, do que vai ser a falta de Deus na vida do seu filho, para você entender quando Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece, que o pessoal cola, bota no carro e pensa que se trata disso, e não vê o contexto em que Paulo falou, porque quando você tira um texto do contexto, gera pretexto para afirmar o que você quiser, porque ele diz antes: enfim, irmãos, aprendi a viver com muito, a viver com pouco, na bonância e na escassez, porque tudo posso naquele que me fortalece. Se você pensa que a melhor forma de garantir o futuro do seu filho é deixar bens, esqueça. Sem competência, ele perde em 6 meses. Aqui em Campo Grande, certamente tem histórias tão comuns como as que tem em Campinas, Nova York e São Paulo. Famílias que eram riquíssimas e quando os pais morreram, em menos de 1 ano, os filhos quebraram absolutamente tudo. Porque o que você deve deixar é valores. Porque valores fazem com que você consiga viver na bonância e na escassez. E aí essa mãe chegou para mim e disse: você me falou hoje de manhã que eu deveria levar o filho à força para a evangelização. Eu passei a minha vida inteira levando um filho meu à força e sempre achei que eu estava errada. E aí hoje você falou isso e eu liguei para ele. Eu queria contar a história dele para dar um depoimento para você. Pois não. E ela me permitiu repassar esse depoimento, sem contar detalhes da vida pessoal dela, pelo impacto que teve a fala dela para mim. Quando esse meu filho nasceu, eu percebi que ele era diferente. E aos 6 anos eu percebi que ele era muito diferente mesmo. Um dia eu estava vendo um concurso no Gugu e era um concurso de dança e ele disse: ela vai perder porque não rebolou. Com 6 anos. E aí Carlinhos de Jesus fez: você perdeu porque você não rebolou. Aí ela fez: ih! Não era um julgamento sobre a orientação sexual dele, mas ela estava achando estranho o comportamento dele, perceber com 6 anos aquilo. Aos 12 ele disse: mamãe, eu te amo, mas eu te odeio. Queria te matar. Ela disse: por quê, meu filho? Porque eu quero fazer muita coisa que eu sei que você não vai deixar enquanto eu depender de você. Ela disse: é verdade. Quando você depender de mim, você pode fazer, mas enquanto você depender de mim, não vai fazer. Então hoje, essa minha filha mora na Espanha. Aí eu fiquei: oxente, não era um filho? Virou uma filha. Virou travesti. E ela ligou e disse: meu filho, eu levei você ao centro espírita a vida inteira. A força, lembra? Lembro. E hoje eu ouvi uma pessoa dizer que era para levar mesmo. E eu me pergunto, se eu fiz certo, eu estou te ligando para dizer: eu fiz certo, meu filho. Disse: mamãe, eu não tenho a vida que você sonhou para mim. Eu sei disso. Eu tenho a vida que eu quis. E eu pago um preço por isso. Mas todo o mal que eu não faço, da vontade que eu tenho, só não faço por tudo que eu escutei no centro espírita. Toda vez que eu penso em matar alguém aqui, eu lembro do infeliz do André Luiz no umbral. Aí vem a vontade e passa, minha mãe. Então pode ter certeza, a senhora é uma vitoriosa, porque eu só não sou pior pelo seu amor. Eu achei esse depoimento tão interessante que eu pedi a ela autorização para repassar. Porque às vezes você não transforma seu filho em anjo, mas você inibe o potencial de instintividade, de reprodução de outra vida que pode vir à tona na vida dele. E eu queria concluir falando de um salmo muito belo, que dá a indicação clara do papel dos pais e do quanto o limite é uma prova de amor em nossas vidas. O livro de Salmos, ele é composto de 150 canções. Os salmos eram canções criadas pelos judeus para cantar enquanto as pessoas adentravam ou saíam do templo. Geralmente os que cuidavam do templo eram os levitas. Quando Deus dividiu a terra entre as tribos de Judá, os levitas ficaram sem nenhuma terra e foram questionar a Deus, e ele disse: vocês ficarão com o templo. É por isso que na parábola do bom samaritano passa o sacerdote e na sequência o levita, que é aquele que vai com o sacerdote para o templo, cuidar do templo. Entre os grandes compositores de salmos, de 150, 105 é de um único compositor, chamado Davi. Muitos salmos são de autores desconhecidos, alguns da família Asaf, que foi um compositor, um tocador de símbolo, aquele símbolo que tem lá em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu tivesse amor, seria como um símbolo que retine, ou seja, um símbolo que não emite o som que deveria emitir. E Davi, no momento difícil da sua vida, crucial, ele já conhecia os 16 profetas que antecediam a vinda do Messias. Ele sabia a mensagem desses homens, falaram de um homem que viria, mas também sabia da concepção cristã de Deus, que ia avançando ao longo do caminhar do Antigo Testamento.
Ele sabia que Deus era chamado de Senhor dos Exércitos, Leão de Judá e por aí ia, todas as denominações da divindade. Mas ele queria algo mais. Naquele momento de dor profunda, em que ele estava numa guerra, ele estava numa situação em que ele estava com muito conflito, ele queria um relacionamento mais íntimo com Deus e começou a refletir sobre a natureza de Deus e do relacionamento que ele tinha com Deus. E nesse momento ele fez o que a gente em psicologia chama de ancoragem psicológica. Ele usou os recursos da própria cultura, de onde ele vinha, do que ele fazia, para definir o que ele não conhecia. Vamos dar um exemplo. A primeira vez que nós vimos uma coisa redonda voando no mundo, chamamos de quê? Disco voador. O que é isso? Eu usei palavras que eu conhecia para descrever o que eu ainda não conhecia. A gente chama isso de ancoragem psicológica. É quando eu uso o meu universo para explicar o universo do outro. Depois nós demos o nome próprio, OVNI, objeto voador não identificado. Aí, ele na tentativa de entender Deus, ele fez uma comparação com ele. O que ele tinha para comparar? O mundo dele. Qual era o mundo de Davi? O mundo rural. Porque um rei judeu não era como a rainha da Inglaterra, num castelo, servo e fossos. Era um fazendeiro que, entre tantos, é escolhido para dominar, para liderar aquele povo. Ele continuava cuidando de suas ovelhas e ele pensou, todo dia eu acordo e levanto e levo as minhas ovelhas para pastos verdejantes. E depois o sol causticante da Judéia, parecido com o de Campo Grande, faz com que, para aliviar as minhas ovelhas, eu as leve para águas tranquilas para refrigerá-las. E muitas vezes, ao voltar para a minha fazenda, que é distante de onde tem as fontes de pasto e de água, para poupar minhas ovelhas, eu volto por um atalho. Apesar de ser perigoso, porque era um atalho em que duas montanhas ficavam tão próximas uma da outra, que ela fazia sombra uma sobre a outra e só tinha luz direta no meio-dia, quando o sol estava a pino. Como era um lugar muito estreito e um vale de sombra, muitos assaltantes se aproveitavam para quem descuidadamente passasse por ali com as ovelhas, eles empurravam o pastor e roubavam as ovelhas. Eles matavam. Havia tanta morte e tanto assalto que esse vale ficou conhecido como o Vale da Sombra e da Morte. Mas ainda assim, pensando em poupar as ovelhas no caminho de volta à fazenda, Davi ousadamente passava pelo Vale da Sombra e da Morte. Então ele fez, Eureka, é isso. O Senhor é o meu pastor. E como eu faço com minhas ovelhas, Ele não me faltará. Ele irá me levar para verdes pastos, refrigerará a minha alma em águas tranquilas. E ainda que na minha vigilância infantil eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Olha que poesia bela. Olha que música linda. Olha que coisa de uma inspiração transcendental. Até aí está lindo. Aí ele diz, porque a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Aí eu fiz, Davi, estava tão bonito, estava assim, os pastos verdejantes, as águas tranquilas, que danado uma vara e um cajado vai consolar ninguém? Na visão de um pastor, sim. Porque um pastor fica com um cajado, porque ele fica em pé, observando as ovelhas, e com a vara. E quando uma ovelha vai em direção ao precipício, o pastor faz o que Jesus vai dizer, se uma única ovelha se perder, o bom pastor deixa todas as outras para recuperar aquela. E o que é que o pastor chega perto da ovelha que está prestes a cair no precipício? Ele pega a vara e pega o cajado e puxa. A ovelha sente-se violentada. Imagine seu filho com um prego em direção ao interruptor da tomada. Você fica sentado e diz assim, meu filho, faça isso não, porque se fizer, vai levar um choque, vai ficar carbonizado, mamãe vai ficar triste, vai esperar a reencarnação para encontrar. Você diz isso? O que você faz? Desesperadamente, sem sangue, já dentro de si, corre, puxa a guria e ele começa a chorar, porque ele se sentiu o quê? Agredido, mas ele foi o quê? A disciplina salva os filhos. O cajado é a simbologia da disciplina de um pai que sabe que há momentos em que é preciso, para que se volte ao bom caminho, que se use a força, não força física, a força da imposição do seu papel de pai e de mãe, para que quando terminar essa existência, você, pelo menos em relação a pai e mãe, consiga escrever uma carta como Paulo fez para Timóteo, a segunda carta, a carta da alegria, a carta da despedida. Eu guardei a carreira, eu mantive a doutrina sã, eu cumpri a minha carreira e guardei minha fé. E te devolvo, Pai, o talento que Tu me destes, ou os talentos, multiplicado em bondade
dignidade e sucesso. Muita paz a todos vocês. O calor humano aqui é fantástico. O Gustavo, que faz as transmissões, que cuida das transmissões, estava me dizendo que chegou uma frase, eu ia tentar agora traduzir porque estava entrando no Google, mas é da República Tcheca, veio escrito em tcheco, nós não sabemos ainda o que quer dizer. Mas certamente são pessoas que estão por lá assistindo a palestra, ou assistiram a palestra. Eu creio que nós tivemos aqui uma aula muito fantástica de como educar nossos filhos, como ter o comportamento no lar, e eu estou muito tranquilo com isso, pelo que meu pai pôde me ensinar, e minha mãe também pôde me ensinar, e eu pude ensinar para o meu filho, mas estou tendo dificuldade com meus netos. Mas eu vou pedir para o Dr. Décio fazer algum breve comentário que ele achar interessante a respeito, dado o avançado da hora. Eu pensei em perguntas e respostas, mas eu sei que muitos teriam perguntas. Se escrevam num papel e depois a gente entrega para ele e a gente depois vai dar as respostas para as pessoas, por causa que ele por motivo dele ter horário hoje ainda na Câmara Municipal. Hoje à noite, às 19h30, na Câmara Municipal, ele vai estar fazendo a palestra lá. Então, doutor Décio, o senhor, por gentileza, fale alguma coisa em nome do nosso espaço. A noite, a ética em mim, é o tema da noite. Eu não vou acrescentar nada por motivos óbvios, né? Aliás, eu vou chegar em casa hoje, vamos ter uma conversa lá. Eu tenho 3 feras lá que estão precisando dessa batida no painel do carro, né? Então, é um sentimento de gratidão, né? Por tudo que está acontecendo, da gente estar aqui, todo mundo junto, da gente estar podendo dividir com o Rossandro, que ele consegue atingir uma profundidade enorme, com uma leveza gigantesca, né? Então, isso é muito importante, porque a gente depois vai se lembrar das piadas e elas trazem o conteúdo que fica marcado na cabeça da gente, né? E essa mensagem que eu acho muito importante. Eu tinha o meu orientador espiritual encarnado, o Dr. José Nilson, lá de Santos, e uma vez eu muito chateado e achando que estava tudo errado, que a minha vida não estava indo bem, e ele falou assim para mim: Décio, quando a gente nasce com um punhado de sementes na mão. Se você está no meio do caminho e olhar para trás não tem nenhuma flor, é porque as sementes estão todas na sua mão. É só começar a plantar, não é? Então, mesmo que a gente tenha cometido erros até hoje, então está na hora da gente mudar a nossa atitude e fazer um final melhor, como disse o Chico, né? E a mensagem do Rossandro, pelo menos que ficou para mim, é essa, né? Dá tempo ainda, vamos mudar nessa situação de coisas, né? E vamos continuar aproveitando. O Rossandro sair daqui, vamos lá para a Câmara para ouvir sobre a ética em nós, né? Que também estamos precisando, né? Então eu vou aproveitar para fazer a prece para a gente encerrar esse momento. Então, no momento em que nós estamos vivendo claramente uma transição importante no nosso planeta, e que não é uma transição que está acontecendo fora das nossas casas, do nosso país, mas elas estão acontecendo em todos os lugares, inclusive dentro de nós mesmos. Vamos agradecer a oportunidade que nós temos de conhecer e estudar a doutrina espírita, que já há mais de 150 anos vem nos trazendo um resumo e a orientação daquilo que precisamos saber para darmos mais um passo, agora tão decisivo, tão importante,
em direção ao nosso aperfeiçoamento. Que nós possamos cumprir os nossos papéis, todos eles, inclusive os de pais, de mães, os papéis de amigo, de empregado, de patrão, os papéis que a vida nos apresenta, todos eles, da melhor maneira que pudermos, com dignidade, mas principalmente tendo em mente a orientação do Mestre Jesus. O Evangelho nos ensina que o verdadeiro espírita não é aquele que é perfeito, mas aquele que se esforça em melhorar-se. Que nossa vontade e o nosso desejo de nos melhorarmos seja o grande combustível para que nós possamos continuar nessa jornada, nesta que é uma encarnação fundamental para todos nós, que nós possamos não só nos transformarmos, mas ajudarmos a transformar a sociedade onde vivemos. Que Jesus nos ilumine e nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. No encerramento desse encontro fraterno, nós gostaríamos de deixar um abraço de gratidão ao Rubens, da Rádio Fraternidade, que normalmente quando ele transmite, e esta reunião foi totalmente transmitida pela Rádio Fraternidade, atinge 20 e poucos, às vezes até 30 países que têm ouvido. E também a Rádio Portal da Luz. Na Rádio Fraternidade, estava me esquecendo, o senhor Rubens, o seu Hélio, e uma equipe muito grande que tem lá, que eu tenho muita gratidão a eles. E também foi transmitido em tempo real pela Rádio Portal da Luz, da cidade de Dourados, com o Luiz Domingues e com a Dilene Paulão. A nossa gratidão também a todos aqueles que cooperam para que haja um processo de harmonia e de difusão da doutrina espírita. Esse tesouro que todos nós temos e nem sempre conseguimos aquilatar a importância e perdemos a oportunidade de caminhar mais céleres para a paz, para a felicidade, para o entendimento. Muita paz a todos e estejam todos convidados para hoje à noite na Câmara Municipal. Muito obrigado.